Boa noite. Eu sempre acho muito curioso como tantas histórias da filosofia procuram enquadrar os filósofos pré-socráticos dentro de esquematismos artificiais. Então a gente já viu, por exemplo, nas aulas anteriores, o esquematismo dos elementos, né? Tales seria o filósofo da água, o Anaxímenes do ar, né? O Xenófanes da terra, o Heráclito do fogo. Outro esquematismo que realmente para mim não faz sentido nenhum, mas que é tão repetido, é o esquematismo dos filósofos monistas em oposição aos filósofos pluralistas. O que é isso? Os filósofos pré-socráticos monistas seriam, em tese, aqueles filósofos que defendem um único princípio para todas as coisas, né? Tales, Anaximandro, Xenófanes, Heráclito, Parmênides, etc. Pitágoras talvez estivesse aí, considerando o número, né? Embora o problema na verdade é que nenhum desses filósofos se coloca realmente do ponto de vista do monismo, né? Porque todos eles, como a gente viu, todos eles concebem a realidade como algo rico, né? A estrutura da realidade é plural, né? É multifacetada, né? Então, se há algo em comum nesses filósofos pré-socráticos que a gente viu, talvez com exceção de Zenão, né, que como a gente viu na aula anterior, talvez possa ser colocado não entre os filósofos, mas como o primeiro dos antifilósofos. Enfim, fora Zenão, todos eles concebem de algum modo a realidade como estruturada em diferentes mundos, em diferentes planos, né? Enfim. Parmênides, por exemplo, e Parmênides vai ser relevante para a aula que a gente começa agora, Parmênides concebia o plano do ser, né, que correspondia ao caminho da verdade, mas também ao plano dos seres, né? Então, e que não eram menos verdadeiros por isso, porque eles podiam guiar também a alma para a verdade, né? Isso está muito claro no poema dele. Enfim, essa tentativa de aprisionar os filósofos em esquemas didáticos, né, artificiais, é muito evidente quando a gente fala de Empédocles de Agrigento. O Empédocles, além de sofrer com esses esquematismos modernos, né, além dele ser considerado um filósofo que sintetiza a filosofia dos elementos de Tales, de Anaxímenes, de Xenófanes e de Heráclito em um elemento só, na verdade num conjunto único de elementos, ele também sofre pela tentativa de colocarem-no como o filósofo do pluralismo em oposição aos filósofos monistas, né, que seriam os anteriores. Como se o que ele quer dizer com essas formas, na verdade não são elementos, são formas, tá, para ele. A gente lê elementos o tempo todo nessas introduções da história da filosofia, mas não se trata de elementos, e sim de formas. O que a gente vê quando ele fala das formas não é da água, do fogo,
do ar e da terra, não é exatamente o que o Tales falava, por exemplo, a respeito da água, do líquido, né? Então, não cabe aqui isso. E mais ainda, não cabe essa concepção de que essas quatro formas sejam os próprios princípios, né, ordenadores do cosmos. Na verdade, eles são formas que, que, que de algum modo constituem as coisas, mas os princípios não estão neles. Elas são formas secundárias já, né? Não são princípios metafísicos, e sim formas secundárias. E a gente vai ver que os princípios metafísicos, para o Empédocles, de fato são o amor e o ódio, né? São a força de síntese e de análise, são as forças que juntam, né? A força que junta e a força que separa, que constrói e que destrói. E nesse processo, né, dialético de construção e destruição, que é um processo ininterrupto, é que se constitui, por um lado, a unidade, no sentido parmenídico, e a pluralidade, né, que a gente encontra com essas formas. São duas formas, né, secundárias dentro da filosofia do Empédocles. A unidade, né, e a pluralidade são formas secundárias. Nesse sentido, Empédocles dá um passo além na metafísica. Ele estabelece como princípio aquilo que está para além das formas. Então ele dá um passo além do próprio Parmênides. Ele vai encontrar um princípio onde não há forma possível. O princípio é uma dialética das forças, né? É de fato uma harmonia dos contrários, mas não simplesmente o contrário do ponto de vista formal, né? O contrário dia-noite, guerra-paz. Trata-se de fato de duas forças que dependem uma da outra e que coexistem e que se superpõem, né? E que dão origem à própria unidade, e a gente vai voltar a esse tema, essa unidade que é de fato uma unidade que o Empédocles toma do Parmênides, ele que em várias passagens, né, dos seus dois poemas, ou pelo menos de um dos dois poemas, ele de algum modo repete Parmênides, né? E o outro lado, a pluralidade. Então, tem a unidade e a pluralidade, que são constituídas por essa dialética das forças, né, de coesão e de separação. Enfim, são dois poemas que o Empédocles escreve. Um poema que tem um título que era muito comum entre os pré-socráticos, é um poema chamado Da Natureza, sobre a natureza, e que quando a gente lê esses poemas chamados, ou esses textos chamados sobre a natureza, na verdade, nos trata aqui daquilo que hoje em dia a gente chamaria de física, e sim, geralmente, daquilo que a gente chamaria de metafísica, né? Agora, física é uma palavra grega, metafísica, não, metafísica, embora seja uma palavra grega, não era um termo conhecido dos gregos, né? Enfim, a gente vai falar, né, da criação desse termo, né, bem posteriormente, quando a gente for falar do Aristóteles, das circunstâncias, quando a gente for falar da metafísica do Aristóteles. Enfim, então esse é o primeiro poema, Sobre a Natureza, que é um poema metafísico. Ele investiga, de fato, a própria constituição, né, da realidade. E
Um outro poema é muito interessante, é chamado Purificações. E é um poema de inspiração pitagórica e, portanto, de inspiração órfica. Eu acho que seria interessante em alguma aula a gente voltar a esse tema da influência órfica nos pitagóricos e, por extensão, em Empédocles também. Então, esse segundo poema é um poema no qual ele, de modo bastante pitagórico, ele afirma a metempsicose, né? Ou seja, a alma sobrevive ao corpo, à morte, e pode renascer em outros corpos, inclusive outros seres vivos, e é por isso que nesse poema ele defende, por exemplo, um estrito vegetarianismo, do mesmo modo que os pitagóricos, né, e os órficos, de regra, defendiam. Então é um poema de natureza mística, na verdade. E o primeiro poema que trata de fato de temas que são filosóficos, são metafísicos, do modo tradicional já, né, da filosofia dos pré-socráticos, ou seja, a investigação racional dos primeiros princípios. Enfim, a gente tem uma quantidade bastante grande de fragmentos da obra do Empédocles. E esses fragmentos foram ordenados, né, de forma da melhor forma possível pelos historiadores da filosofia antiga, por Hermann Diels, por exemplo, e é a forma como a gente hoje em dia vê, né? Na verdade, os pré-socráticos, assim, a sistematização dos fragmentos dos pré-socráticos foi feita, em primeiro lugar, assim, o que é mais utilizado hoje em dia é a obra do Diels e do Krantz. Então, a própria enumeração dos fragmentos, a ordem dos fragmentos, tudo isso foi estabelecido, embora haja algumas discordâncias de outros pesquisadores, mas a obra fundamental aqui é a filosofia pré-socrática do Diels e do Krantz, né? E eles ordenaram, na verdade o Diels tentou ordenar esses fragmentos do Empédocles. E a ordenação que ele encontrou, embora hoje em dia seja aceita, né, sem muitas discussões, é uma ordenação de certo modo arbitrária, tá? Mas a gente vai sempre, quando a gente se referir aos fragmentos, tanto nessa aula quanto nas anteriores, quanto nas próximas, seguindo a numeração de Diels Krantz, né? Enfim, no fragmento 8, que é um fragmento importante do Empédocles, a gente lê que todos os princípios sempre existiram, né? E o nascimento e a morte são mera reorganizações das formas, e essas formas constituem um todo. Enfim, é a dialética da pluralidade e da unidade. A pluralidade constitui uma unidade, né? E a unidade se divide numa pluralidade de formas. Esses temas aqui são muito caros à tradição pré-socrática, né? Então isso está no fragmento 8. E fragmento 11 e 12 também tem uma certa inspiração parmenídica, na qual o Empédocles diz que não existe um vazio no todo, ou seja, o todo é pleno, o todo é cheio, né? Uma unidade completa, né? No fragmento 17, né, ele vai reforçar essa dialética da unidade, da pluralidade, mostrando justamente que essas duas que a forma unitária
e as formas, né, singulares constituem um mesmo, constituem uma mesma e necessária dialética, né? Enfim, para haver unidade é preciso haver pluralidade, e para haver pluralidade é preciso haver unidade. Vejam que a gente está aqui ainda no plano da discussão do, de um Heráclito, né, e de um Parmênides mesmo, que é o tema central da filosofia deles. E da mesma forma como Heráclito e Parmênides, até esse ponto aqui, o Empédocles também afirma a existência tanto da unidade quanto da pluralidade. A gente já viu na aula anterior, na aula 2 aulas antes, que o Parmênides é muito mal compreendido, assim como Heráclito, como se o Heráclito fosse o filósofo da do puro fluxo, né, da pluralidade, e o Parmênides da unidade, da imobilidade. Na verdade, não é isso. Enfim, é uma leitura capenga que é feita. Leitura, se você for o texto, você vai ver que não se trata disso, e que a tentativa de separar assim, compartimentalizar os filósofos é uma didática pobre, porque deturpa o pensamento deles, né? E finalmente, fragmento 16 é o fragmento onde o Empédocles introduz essas forças que se superpõem, né, e que de fato dão a própria possibilidade das formas da unidade e da pluralidade. Essas forças o Empédocles chama de amor e ódio. E aí ele dá um passo além em relação ao Parmênides, porque ele estabelece algo que vai, de fato, até mesmo informar as formas, né? Então, a gente vai ver esses temas repetidos e com uma profundidade, uma complexidade maior, né, no Platão. E vai ser muito interessante a gente ver como Platão vai fazer, vai tomar essa tradição e vai aprofundar e complexificar essa tradição, né? Enfim, mais um tema parmenídico que a gente encontra aqui na obra do Empédocles está no fragmento 38. E nesse fragmento 38, o Empédocles vai dizer que as 4 formas, né, que são a forma líquida, sólida, aérea, né, e a ígnea, vão constituir juntas um círculo de todas as coisas. Lembram do Parmênides, né, falando que o ser é redondo? E de fato, nos fragmentos de 27 a 31 do Empédocles, ele vai reforçar isso, de que a totalidade das coisas constitui uma esfera, né? E ele vai chamar essa esfera de Deus. E ele vai dizer que esse Deus não tem braços, não tem pernas, né? Não tem cabeça, não é antropomórfico como os deuses da mitologia popular. Enfim, novamente ele vai ter aqui ele vai acompanhar a filosofia dos pré-socráticos integralmente aqui. Então, inclusive, se referindo como tantos se referiram a essa totalidade como Theos. Né? Um Theos que não é o Deus dos cultos, o Deus dos templos, né? E sim o Deus que é a própria inteligência que ordena os mundos, que ordena as regiões do cosmos, né? Que ordena o próprio cosmos. Enfim, isso a gente encontra também nos fragmentos 133 e 134. É a mesma, enfim, na mesma linha. Tá? Agora, olha que interessante. O Empédocles vai a respeito disso, a respeito da questão da inteligência
ele vai dizer que todos os seres, inclusive os seres que não são animais, inclusive os vegetais, por exemplo, eles têm inteligência. Isso ele vai dizer no fragmento 103. Todos os seres compartilham da inteligência, né? Então a inteligência não é algo somente humana, ou somente humano. Não é uma propriedade somente do ser humano. E mais, a Étios vai dizer num comentário que Parmênides, Empédocles e Demócrito afirmam que a inteligência é a alma. E Sexto Empírico, também no comentário, vai dizer que todos os seres, para Empédocles, são dotados dessa racionalidade. Agora, vejam que interessante. Se a alma aqui é inteligência, todos os seres então são dotados de racionalidade, são dotados de alma, veja que nós podemos conhecer a inteligência que ordena tudo justamente por meio da nossa participação nessa inteligência, que é uma participação também, em algum grau, dos outros seres nessa inteligência. Enfim, então essa inteligência perpassa tudo, é a fonte de tudo, é a origem de todas as coisas, perpassa tudo, e dela nós participamos, e por isso nós podemos compreendê-la e compreender o próprio cosmos, né? E aí a gente tem dois últimos fragmentos que na verdade é um fragmento de uma opinião de um doxógrafo, né, do próprio Aristóteles a respeito do Empédocles, e um fragmento do próprio Empédocles, que são muitíssimo importantes, né? E que tratam justamente do conceito que depois a gente vai entender pelo nome de participação. Vai se tratar exatamente do conhecimento por participação, que é um tema que a gente vai ver depois em Platão. Enfim, nesse fragmento do Aristóteles, a gente lê que o conhecimento é feito do igual em relação ao igual, né? O conhecimento é feito pela igualdade. É o igual que pode conhecer o igual. Ou seja, nós podemos conhecer o cosmos porque nós somos, né, iguais ao cosmos. Nós podemos conhecer essa inteligência porque nós somos iguais a essa inteligência. E o fragmento 105 do Empédocles diz a mesma coisa, que o conhecimento acontece por semelhança. Por exemplo, por que a gente consegue perceber a forma do fogo? Porque a forma do fogo está em nós também. A forma da água a gente conhece porque nós somos também feitos, compostos dessa forma da água. E a mesma coisa da forma do ar, e a mesma coisa da forma da terra. Enfim, nós podemos conhecer as coisas de que nós somos feitos. Então, e por outro lado, se há algo em nós, esse algo também está nas coisas. Nós não somos seres afastados, né, do cosmos, afastados da natureza. Nós não estamos observando e conhecendo a natureza de fora dela. Nós não estamos investigando o cosmos fora do cosmos. Nós somos seres no cosmos que investigamos o próprio cosmos. Num certo sentido, nós somos o cosmos investigando a si mesmo. A nossa inteligência é a inteligência cósmica tentando compreender a si mesma. Ou seja, é o cosmos pensando sobre si mesmo. Isso talvez seja uma definição metafísica do próprio ser humano. O ser humano é o cosmos pensando sobre si mesmo. A inteligência humana é a inteligência universal
desdobrando-se sobre si mesma, né? Nós somos o pensamento, o nosso pensamento é o pensamento do cosmos, e o nosso pensamento, participando justamente desse pensamento cosmológico, cósmico, né? Torna possível ao cosmos compreender-se, né? Compreender a si mesmo. Agora, isso tudo é muito difícil de ser entendido pelos historiadores da filosofia que no final do século XIX, no começo do século XX, até mesmo hoje, né? Até mesmo hoje, se colocam de um ponto de vista, de uma perspectiva que é estritamente tributária do iluminismo, né? Portanto, é uma perspectiva materialista e cientificista. E esses filósofos, esses historiadores da filosofia, o próprio Zeller, o próprio Burnett, historiadores gabaritados, né? Eles acabam vendo um filósofo como Empédocles meramente como um antecipador de certas tendências da física, como um filósofo estritamente materialista. Eles recusam expressamente qualquer aspecto místico no pensamento de filósofos como Empédocles. Na verdade, o pensamento dos filósofos, né, de modo geral, eles julgam, esses historiadores julgam, que o que define a filosofia, né, em relação ao pensamento mitológico, como se houvesse, na verdade a gente já falou sobre isso na aula 0 ou na aula 1, como se houvesse possibilidade de separar, né, que não há, mas esses filósofos, esses historiadores da filosofia, concebem que a filosofia acontece como um rompimento com o pensamento místico e mítico. Então eles colocam os filósofos pré-socráticos como passos, né, necessários no projeto de constituição da ciência moderna, um projeto materialista, enfim. Eu acho que isso é completamente equivocado, completamente fora de propósito. É anacrônico isso, é anacrônico, né? E mais ainda, é reducionista, né? Os filósofos pré-socráticos não estão falando, basta você ler os fragmentos. Eles não são cientistas antes do tempo, né? Eles são, de fato, metafísicos. E mais, eles navegam, né, no oceano da mitologia e do misticismo. Enfim, o objeto de investigação deles é o próprio princípio ordenador do cosmos, é a própria inteligência cósmica. O objeto de investigação por excelência dos filósofos pré-socráticos não é outro senão Theos. Theos. Enfim, eles não são cientistas no sentido moderno. Se a gente pode chamá-los de cientistas, é num outro sentido, é num outro tipo de ciência, que não a ciência materialista reducionista da modernidade. Enfim, é preciso se afastar do modelo de pensamento cientificista para compreender o pensamento de filósofos que estão completamente distantes também desse modelo, né? Você não pode pegar a estrutura ali de pensamento do filósofo do século XIX para entender o que um Empédocles estava fazendo no século V a.C. Enfim, era ao mesmo tempo em que, no fundo, e eu suspeito disso, no fundo toda a filosofia visa a um único objeto,
né? Toda filosofia, toda ciência, em todos os sentidos, visam a um único objeto. Por outro lado, os conceitos ali são completamente diferentes. No fundo, se a gente puder definir essa relação, trata-se, e a gente vai voltar a esse tema algumas vezes, trata-se de uma tentativa de compreender esses filósofos a partir de um projeto antifilosófico. Tá claro isso? Enfim, o projeto antifilosófico que constitui parte significativa da filosofia moderna foi utilizado e ainda é utilizado para tentar compreender a filosofia. Então é a antifilosofia estabelecendo critérios interpretativos para a filosofia. Claro que isso não vai dar certo.